Fala pessoal do canal Sapiência, esse é mais um vídeo do nosso canal onde eu vou estar falando a respeito de um posicionamento, de uma mentalidade ou mesmo pensamento, né, que é tão defendido por muitos, especialmente no meio universitário brasileiro e até no meio, digamos que político, partidário e ideológico brasileiro, né, onde muitas pessoas associam ateísmo com inteligência. Mas será mesmo que ateísmo e inteligência são sinônimos, são iguais, são semelhantes, são a mesma coisa ou não? Será que todo ateu é inteligente e todo inteligente é ateu ou não? Vamos ver nesse vídeo, né? Vamos responder nesse vídeo. Mas antes de partir para a resposta propriamente dito, eu gostaria de definir os conceitos, definir o que é inteligência, definir o que é ateísmo, e a gente tendo esses conceitos, essas palavras bem definidas, partir para a resposta dessa pergunta, partir para o confronto desse tipo de posicionamento, desse tipo de mentalidade, onde até mesmo muitos jovens cristãos pensam que todo ateu é realmente uma pessoa inteligente, ou mesmo acham que toda pessoa que se diz inteligente ou que os outros dizem que é uma pessoa inteligente tem que ser necessariamente uma pessoa ateísta ou ateu ou ateia, enfim. Mas ateísmo e inteligência não é bem assim, não são necessariamente sinônimos, mas eu vou responder o porquê para vocês nesse vídeo. Mas vamos partir para o conceito. Eu estou utilizando aqui o Wikipedia, eu sei que para muitos é uma fonte que não é bem vista, né? Ou não é bem considerada uma fonte de conhecimento, até porque várias pessoas editam, mas nesses dois artigos do Wikipedia, basicamente vocês vão encontrar o que encontram em outros textos de outras fontes, aqui mesmo na internet. Por exemplo, aqui no Wikipedia, o ateísmo é definido da seguinte forma: num sentido amplo, é a ausência da crença na existência de divindades, de um Deus, de um Criador, ou mesmo de entidades sobrenaturais. E o ateísmo é o oposto ao teísmo. O teísmo é o quê? Em sua forma mais geral, é a crença de que existe ao menos uma divindade, de que existe ao menos um Deus. Esse artigo ou esse texto, né, fala um pouco mais sobre a questão do ateísmo, mas tendo definido esse conceito do que é ateísmo, eu quero definir agora o que é inteligência. Em vários outros artigos também vocês vão encontrar o mesmo conceito que é repetido aqui ou é dito aqui no Wikipedia, né? Que eu até marquei aqui. É uma capacidade mental, a inteligência é uma capacidade mental bastante geral, que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. A inteligência não é uma mera aprendizagem literária, ou seja, não é mera memorização, nenhuma habilidade estritamente acadêmica, ou seja, não é porque não é somente a inteligência não é somente uma capacidade de quem é acadêmico, de quem é dito, se diz ou é tido como intelectual, e nem é um talento para sair-se bem em provas, porque se fosse assim, toda pessoa que tira nota boa seria necessariamente uma pessoa inteligente. Só que a gente sabe que hoje em dia é muito mais decoreba do que realmente raciocinar, pensar, observar, ponderar e tudo mais. Claro que envolve realizar provas, envolve, claro, a capacidade de inteligência. Ao contrário disso, o conceito refere-se a uma capacidade mais ampla e mais profunda de compreensão do mundo à nossa volta. Pegar no ar, pegar o sentido das coisas ou perceber uma coisa. Eu acho interessante esse conceito, né, essa definição aqui no Wikipedia, porque deixa bem claro o que é inteligência. A inteligência não é mera memorização, não é simplesmente fazer uma prova, não é simplesmente se sair bem academicamente falando ou intelectualmente falando, né? Não é simplesmente isso, não é mera decoreba ou memorização, é bem mais do que isso. A capacidade da inteligência envolve imaginação, memorização, criatividade, raciocínio lógico e várias outras capacidades, ou seja, envolve todo o nosso cérebro, envolve toda a nossa capacidade mental e cerebral.
E eu gosto de pensar sobre quando eu falo, quando eu penso, quando eu leio alguma coisa sobre inteligência, eu gosto sempre de me lembrar da teoria de um psicólogo chamado Howard Gardner, que ele criou uma teoria, a teoria se chama a teoria das inteligências múltiplas. E nessas inteligências múltiplas, ele conclui a princípio de que existem 7 tipos de inteligências. A inteligência lógico-matemática, que é a primeira, a linguística, a terceira espacial, quarto físico-sinestésica, quinto interpessoal, sexto intrapessoal e sétimo musical. É interessante porque essa teoria é bem consistente com a realidade. A gente vê que enquanto que pessoas se sobressaem, se tornam gênios da ciência, elas não são tão talentosas assim, linguisticamente falando, elas não se expressam de uma maneira inteligente, de uma maneira cativante e carismática. Enquanto que existem pessoas que são carismáticos na sua eloquência, na sua capacidade de se comunicar com as demais pessoas, mas não são necessariamente inteligentes a nível Albert Einstein e vários outros cientistas famosos. E também tem, por exemplo, aí a capacidade interpessoal e intrapessoal, né? Que é a da gente saber lidar com nós mesmos, de nos conhecermos e também de conhecer, entender, perceber e se relacionar bem com as demais pessoas. Isso também é uma inteligência. Ou seja, eu acho muito interessante essa teoria, porque cada pessoa é inteligente à sua própria maneira. Cada pessoa tem a sua inteligência, tem uma inteligência de domínio em cada uma dessas 7. Cada pessoa aqui que nos assiste, nos acompanha, ao menos domina muito mais um desses tipos de inteligência. E se a gente for ver bem, os grandes gênios da história humana, seja em que área for, eles se sobressaíram em uma dessas áreas, ou pelo menos em uma, duas ou três dessas áreas, mas não necessariamente em todas. E partindo desses dois conceitos de inteligência e ateísmo, bem como da teoria das inteligências múltiplas, eu quero responder e entrar na pergunta que deu origem a esse vídeo, né? Será que ateísmo e inteligência são sinônimos, são a mesma coisa ou não? A resposta é que ateísmo e inteligência não é a mesma coisa, não é sinônimo. Não é porque uma pessoa é um ateu que ele é inteligente, ou que uma pessoa é inteligente que ele tem que ser ateu ou é necessariamente um ateu. Existem pessoas que são inteligentes, muitas e muitas pessoas que são inteligentes, mas não são ateus, não são ateístas. E existem muitos ateus que são inteligentes, enquanto que existem outros ateus que não são tão inteligentes assim. Ou seja, se falando de pessoas, de ser humano, você vai encontrar pessoas dos mais diversos tipos, com as mais diversas inteligências, com as mais diversas habilidades e capacidades, mas que não necessariamente seja aquele gênio, nossa e tudo mais. E também existem pessoas teístas que não são tão inteligentes assim, não são gênios científicos, gênios artísticos e por aí vai, enquanto que existem outros teístas que se tornaram gênios ou que são gênios da ciência, por exemplo. E eu gostaria de dar 2 exemplos aqui, de ambos os lados, de ambas as cosmovisões, tanto da cosmovisão teísta, que crê em Deus, que crê que existe uma divindade, quanto na crença, né, ou na cosmovisão ateísta, que não crê em nenhum Deus, em nenhum Criador, em nenhuma entidade sobrenatural. No teísta, eu gostaria de dar o exemplo de Isaac Newton, que é um físico aí bastante conhecido e renomado, e que ele não era somente um cientista, mas também um teólogo. Isso mesmo, Isaac Newton era cristão, estudava as escrituras, inclusive tem escritos dele sobre o livro de Apocalipse e Daniel, sobre o fim dos tempos, sobre escatologia bíblica, para vocês terem ideia. Isso você não vai aprender na sua escola, nem na sua faculdade, mas vai aprender muito aqui no nosso canal. E também, no lado da cosmovisão ateísta, tem um cientista que é bem recente, que ele faleceu recentemente, que é Stephen Hawking, que ele deu várias contribuições aí na cosmologia, na física, no desenvolvimento e na investigação científica, né? E ele era declaradamente ateu. Com certeza teve seus erros, suas falhas,
tanto pessoais quanto científicas, mas ele deu muitas contribuições para o avanço da ciência. Ele deu muitas contribuições como um cientista, mesmo sendo ateu. Ou seja, existem ateus e existem teístas inteligentes. E ateísmo não significa inteligência. São dois conceitos, duas ideias e duas questões ou dois assuntos distintos. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o que eu quis dizer com esse vídeo e também pensem um pouco mais sobre isso, e para todo aquele colega, amigo, conhecido que dizer que ateísmo e inteligência é a mesma coisa, recomendem esse vídeo para que eles assistam e também para que eles pesquisem um pouco mais sobre os pais da ciência moderna, sobre os prêmios Nobel, né? Aqueles cientistas intelectuais que ganharam o prêmio Nobel, para ver quem são eles na maioria, se eles são ateus ou se eles são teístas. Pesquisem, vale a pena pesquisar sobre isso. Qual a religião dos cientistas, né? Qual a religião da maioria dos cientistas? Vocês vão se surpreender, especialmente qual a religião da maioria dos cientistas que deram origem à ciência moderna, daqueles que ganharam o prêmio Nobel. Vocês vão se surpreender bastante. No demais, eu agradeço a cada um que tem nos acompanhado até aqui. Se inscrevam em nosso canal, curtam, comentem, compartilhem esse e os demais vídeos do nosso canal.